E aí, galera? Meu nome é Vinícius, eu vou ser o professor de desenho de vocês, aqui do cursinho Ferradura. Eu sou formado em design gráfico e eu prestei a prova em 2014, não passei, aí em 2015 eu prestei de novo e passei. Falei aqui com outras pessoas que prestaram a prova, a gente vai entrar nos detalhes de como funciona a prova de habilidades específica da Unesp para esses 3 cursos. Agora eu estou mostrando aqui para vocês o plano de estudos que eu fiz para vocês nesse semestre. Podem perceber que tem uma data antes e vem o tópico. E essa data é a segunda-feira da semana. E cada semana um tópico diferente. Não precisam se preocupar diretamente com o dia que está sendo mostrado, isso é só para simbolizar de qual semana a gente está falando. Esses horários que eu estou mostrando aqui é para mostrar o momento de tirar dúvidas, que eu vou meio que ficar de plantão para vocês, fazer correção de exercícios e tudo mais. E isso vai ser uma coisa que pode mudar também com o semestre, pode mudar com o tempo. Isso aqui, como eu disse, são medidas provisórias que a gente está tomando só para poder continuar dando aula para vocês e ninguém sair prejudicado no vestibular, apesar do surto de coronavírus, essa pandemia que a gente está lidando no momento. Esse vídeo vai ser um pouco diferente para vocês, porque a gente está aqui para apresentar a matéria dessa vez, para meio que cada um se habituar, ver o que a gente vai ter durante esse semestre de aula. Se possível, conseguir alguns materiais de desenho, mas, como eu disse, não se preocupem com isso, a gente pode trabalhar improvisando por enquanto, já que a compra desses materiais está dificultada pela pandemia. Bom, isso são as explicações que eu estou passando aqui, elas são com base nos anos anteriores, mas você pode ver as orientações do seu ano, exatamente, no manual do candidato. Cada uma vai ter a especificação de como que vai funcionar. E existem algumas recomendações aqui que eu vou passar para vocês antes de começar essa prova. Nessa aula a gente vai falar sobre essa prova de habilidades, de como ela funciona. Elas são sempre divididas em 2 provas de 2 horas cada, com intervalo de 1 hora entre uma e outra. Esse momento é um momento bom para comer, espairecer um pouco a cabeça para a próxima prova. É um momento que às vezes tem interação com os veteranos, se você fizer a prova em Bauru, e para dar uma descontraída para a segunda fase de cada prova. E agora eu vou explicar para vocês como cada etapa funciona. Bom, essas informações vão estar todas ditas lá na folha para vocês, mas sempre é bom prestar atenção na escala que estão pedindo, para ver quanto o tamanho que eles pedem. Às vezes eles pedem para ampliar um objeto e ele pede um número específico. Por exemplo, amplie 5 vezes. E é bom você sempre tentar manter essa escala que é pedida. A orientação da folha também é importante. Normalmente eles dizem se é para ser utilizado em formato de retrato ou de paisagem. E se não houver essa especificação, use a folha da forma que vocês acharem mais produtiva para o seu desenho. No enunciado tudo isso é dito, material a ser utilizado, tamanho, escala e tudo mais. E também eles dizem quais são os critérios de avaliação de cada prova. Isso é bom ter em mente quando você for fazer o seu desenho. Começando então pela prova de habilidades específicas de design. Como eu disse antes, são 2 provas, separadas em 2 horas cada uma. A primeira sendo desenho de observação. Normalmente os materiais utilizados até então, até o momento de gravação desse vídeo, são lápis grafite. São lápis comuns desses de desenho, são específicos para desenho. E tem o lápis utilizado é o HB, 2B e 6B. E a atividade é utilizada em copiar um objeto da forma mais fiel. Uma coisa importante para se dizer também dessa parte é que é importante você dispor os objetos de uma forma criativa ou de uma forma que eles sejam melhor apresentados do que de uma forma mais fácil de se desenhar. Os lápis que eu disse agora anteriormente, HB, 2B e 6B, são lápis que podem ser comprados em qualquer papelaria, não são caros também. E a utilização de cada um eu vou explicar ao final de explicar a prova de habilidades. A segunda parte é a de criação. Normalmente você tem que desenvolver alguma ideia, que normalmente eles pedem é um produto
que tenha o objeto que está sendo oferecido por eles. Quanto ao curso de arquitetura, a primeira fase, o desenho de observação, costuma seguir a mesma dinâmica de design, como expliquei anteriormente como funciona. E a parte 2, normalmente, é criar algum projeto arquitetônico, algo mais seja redirecionado para a arquitetura com o objeto. No design, normalmente eles pedem um produto, na arquitetura eles pedem um projeto arquitetônico. A prova de habilidades específicas do curso Artes Visuais é um pouco diferente. A primeira fase costuma ser sobre a história da arte. Então, para você ficar preparado para essa fase, é bom você estudar isso. Normalmente é a história da arte europeia, só que eles colocam. E uma recomendação de livro é o Gombrich, que eu estou colocando aqui para vocês na tela. Os lápis que eu disse agora anteriormente, HB, 2B e 6B, são lápis que podem ser comprados em qualquer papelaria e não são caros também. Estou colocando aqui uma variação do lápis para que vocês possam ver a diferença do traçado. Então, no vestibular, eles dizem para você usar o HB, 2B e 6B justamente por isso. Você utiliza o lápis HB, que é o mais duro, para fazer o esboço. Nessa hora você passa o papel ainda, passa o lápis no papel suavemente, para não marcar nada do tipo. Dessa forma você consegue fazer o esboço de uma forma mais segura. Depois você pode utilizar o 2B para ir escurecendo e o 6B para sombrear. Futuramente a gente vai discutir o uso dos lápis de cor, isso vai ficar um pouco mais para frente. Nesse momento a gente vai focar agora primeiro em aprender o básico do desenho, o desenho de observação. Depois a gente vai caminhando e eu apresento os próximos materiais. Essa foi a nossa primeira aula. Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo. A gente vai conversando e fazendo as próximas aulas.